Quer saber se você tem ansiedade? Vou te responder isso agora. Imagina que você está assistindo televisão e aí você está vendo o jornal que está falando sobre o tanto de demissão que tem no mundo, no Brasil. Ah, tantos por cento, não sei aonde e tal. Então você está lá assistindo o jornal e de repente chega uma mensagem do seu chefe falando que precisa conversar com você. Qual é a sua reação na hora que você recebe essa mensagem? Você pode ficar feliz porque você sabe que vai vir uma promoção para você. Você pode estranhar porque ele não é de fazer isso. Ou você pode fazer o quê? Ficar desesperado pensando que agora é a sua vez de ser demitido. Então a sua cabeça já começa a viajar, a ficar loucona, pensando o que vai acontecer. E agora quando eu for demitido, vou passar fome, meus filhos, não vou conseguir casar. Que mais? Então, acontece tudo na sua cabeça. Sua cabeça vai a 1000 por hora e você fica louco. Ou louca ou louco. Isso é um sintoma, um sinal relacionado à ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é um estado de agitação, de angústia, quando você perde o foco das coisas. Então, normalmente, seu coração fica acelerado, a sua visão ela fica mais fixa em um ponto só, você não consegue enxergar as coisas como um todo. Você pode ter suor, dor de cabeça. Então, no geral, aquele estado de agitação. O que isso significa? O que significa ter ansiedade? Ter ansiedade significa que a gente não está vivendo muito bem aquilo que realmente está acontecendo. Se o seu chefe ele te manda uma mensagem falando que precisa falar com você, existem 1000 possibilidades. Mas o cérebro humano, ele tende naturalmente a ir para o lado negativo das coisas, o que provoca a ansiedade. A ansiedade, ela vem de um medo que a gente tinha antigamente, que era normal. Se você for olhar a característica de ansiedade e medo, os sintomas são muito parecidos. Porque antigamente os nossos ancestrais, eles tinham que ter essa preocupação de não serem comidos pelos leões ou serem atacados por cobras, enfim. Porque a gente vivia em condições consideradas com a de hoje precárias, né? Então a gente tinha que ter isso. A gente tinha que se cuidar com relação aos animais, por exemplo, enfim, né? Caçar e tal. Só que hoje em dia a gente não tem mais isso. Por conta dessa preocupação de antigamente, o nosso cérebro, ele foca muito nesse negativo. Ele tem que estar ligado no que está acontecendo de errado, no que está acontecendo de diferente, para poder reagir de uma forma mais adequada. O nosso cérebro não mudou com esse tanto de tempo. A gente hoje tem muita segurança, a gente tem o risco de a gente ser comido por um leão ou de sofrer alguma coisa realmente negativa é muito pequeno, mas o nosso cérebro continua pensando como antigamente. Por isso que hoje está cada vez mais comum a gente sentir ansiedade. E a ansiedade é esse medo de que algo ruim possa acontecer. Por que eu fiz medo? Porque a diferença entre medo e ansiedade é que o medo existe uma situação concreta. Então, existe realmente ali um cachorro tentando te morder. Você vai sentir medo. Mas se não existe uma situação realmente concreta, como, por exemplo, nessa questão da mensagem do chefe, não é concreto que ele quer te demitir, mas na sua cabeça já passa aquele tanto de coisa. Isso é ansiedade. A ansiedade está ficando cada vez mais comum hoje em dia. E por conta disso, eu vou lançar toda semana, um vídeo falando sobre ansiedade. Então, qualquer dúvida que você tem, que você queira saber como resolver a ansiedade, hoje é esse primeiro vídeo para te explicar o que é de uma forma muito simples, né? O que é ansiedade. Então, já deu para entender esse estado de agitação. A partir da próxima semana também eu vou responder dúvidas, vou explicar como resolver a ansiedade, vou dar dicas práticas diretas que você não vai ter dúvidas de como fazer quando você estiver sentindo ansiedade, entendeu? Então, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, quer saber sobre alguma coisa, como que você pode resolver, quer colocar aí como que você se sente com relação a isso. Outros exemplos, tá? Esse é um exemplo simples, né, que hoje está muito comum, porque a gente escuta falar muito da questão da demissão nos noticiários da TV. Então, é um exemplo, mas isso acontece em qualquer tipo de ambiente, ou tipo de relacionamento, ou tipo de notícia que você pode ter, tá? E então é isso. Você deixa aqui o seu comentário, suas dúvidas, que nos próximos vídeos eu vou responder tudo. E fica ligado que toda semana aqui no canal vai ter um novo vídeo sobre como você pode melhorar a sua ansiedade e
ter uma qualidade de vida muito mais, muito melhor. Combinado? Vamos junto? A gente se vê então durante essa semana com as suas dúvidas. Vou respondendo tudo aqui que você comentar e a gente vai conversando porque a nossa missão é diminuir a ansiedade no mundo, diminuir a ansiedade no Brasil, que a gente não pode se conformar com o que está acontecendo, tá bom? Um beijo e a gente se fala. Tchau!